Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoas, mais uma vez aqui, né? Dando continuidade aos nossos entendimentos, à nossa compreensão, né? A gente tem falado bastante desse tema, da proteção energética, e aí vamos fazer algumas emendas agora, que diz respeito à prosperidade, propósito, consciência, bem-estar, né? Porque quando a gente fala de proteção energética, a gente também tem que pensar em termos de sentido de evolução, né? Em termos evolutivos, em termos de crescimento, em termos de expansão, né? Então, vamos dar só um exemplo bem simples, né? Uma planta, uma árvore, né? Que esteja no seu perímetro, que esteja no seu lugar. E aquela planta, aquela árvore, ela tem uma quantidade de sombra, assim como ela tem uma quantidade de luz, mas, por exemplo, ela não recebe aquele sol escaldante, né? Não fica diante da luz, né? Horas e horas continuamente. Lógico, não sei quando a gente está falando de plantas que estão no deserto, né? Planta desértica, né? Mas de modo geral, né? Quando a gente fala desses elementos gerais, né? Plantas que crescem dentro de um ambiente mais ou menos protegido, e aí vamos pensar que esse estar protegido é um nível de proteção energética, né? Elas conseguem crescer, elas conseguem se desenvolver, elas acabam concluindo o quê? O seu propósito. Isso é algo natural. Então, a gente tem que pensar que proteção energética está vinculada, sim, né? A proteção ambiental está vinculada, sim, à conclusão do nosso propósito. Mas, de novo, fazendo um paralelo com essa coisa das plantas, né? Quando uma planta cresce dentro de um ambiente mais ou menos protegido, e por que eu falo mais ou menos protegido? Porque, obviamente, a não ser que ela esteja numa vidraça, a não ser que ela esteja num ambiente completamente fechado, né? Que não é normalmente o caso, não é o mais comum, né? Uma planta que está no meio ambiente, que está na natureza, ela cresce com alguma proteção, mas ela não cresce completamente protegida. A gente pode dizer que a mesma coisa acontece com os seres humanos. Por mais que a gente se proteja, por mais que a gente tente se blindar, né? Não tem ninguém, né? Ou pelo menos não deve ter quase ninguém que vive dentro de uma caverna, isolado de sinal de Wi-Fi, isolado do mundo, que não vê ninguém absolutamente em dia nenhum, né? Aliás, mesmo as pessoas que têm fobia social, ainda assim elas são dentro de um contexto X, né? Elas têm que se predispor a estar em contato mínimo com o restante do mundo, o restante da vida, né? Então, quando a gente pensa numa planta, né, só para a gente fazer o paralelo aqui do que é essa proteção energética, a mesma coisa ocorre conosco, né, com os seres humanos. Então, a gente consegue ter um grau, a gente consegue ter um nível de proteção energética, mas dizer que nós estamos 100% protegidos o tempo todo, 365 dias do ano, não necessariamente, né? E faz parte a gente ter os dois nichos, né? Faz parte nós buscarmos um nível de proteção, uma blindagem em termos de proteção,
Assim como é natural que, direto ou indiretamente, nós estejamos em algum momento expostos diante da vida, expostos diante das situações ambientais, do inconsciente coletivo. O que é possível fazer, né? O que nós podemos recorrer nesse sentido? Primeiro, autoconhecimento, autoobservação, né? São dois aspectos extremamente necessários. Porque quando você passa a se conhecer, quando você se conhece melhor, automaticamente você sabe quando você está sendo mais ou menos afetada, mais ou menos afetado por questões como raiva, preocupação, ansiedade, insegurança, enfim, e tudo mais que possa, né, fazer parte desse mecanismo que é a vida, né? E por que eu falo desse mecanismo que é a vida? Porque por mais que a gente tenha consciência, por mais que a gente medite, por mais que a gente pratique N meios de proteção, de novo, nós estaremos sempre, de alguma forma, expostos, né? Nós estaremos sempre, de algum modo, assoberbados por aquilo que existe diante de nós. Sempre vai ter um excesso, sobretudo agora com essa coisa da inteligência artificial, sobretudo agora que tem um excesso de onda de energia mental vindo, né, se construindo. Porque também a gente tem que levar em conta que quanto mais se desenvolve essa coisa do uso, né, da inteligência artificial, do IaaS, quanto mais a gente cria também uma certa dependência desses mecanismos, né, de forma direta ou indireta, mais mental a gente fica. Então, mais nós estamos, né, sendo acessados, né, ou damos acesso a um fluxo de energia mental muito grande. E aí isso automaticamente impacta a nossa saúde mental, porque temos um excesso de informação, temos um excesso de energia, temos tudo em excesso de alguma forma.